Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom dia a todos, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Ele habita no meio dos louvores. A palavra de Deus também nos diz que em tudo dai graças. Então eu te convido a pensar nisso e a viver isso. Vamos adorar ao Senhor, vamos continuar louvando ao nosso Deus, porque Ele é todo poderoso. E não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, em tudo nós devemos dar graças, porque temos o Senhor como nosso Pai, como nosso cuidador, como nosso provedor, e Ele nada nos deixará faltar, nunca. Então eu te convido a entregar o seu louvor ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito até aqui e tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma, te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence
enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, enquanto eu louvo, enquanto eu louvo. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria no coração que mais uma vez podemos compartilhar da palavra de Deus na manhã deste domingo, 19 de abril de 2020. O tema do nosso ano na igreja, o tema do mês, é Remando contra a Maré do Sofrimento. E nós vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Oremos. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Te damos graças porque se estamos de pé, é porque o Senhor é bom e misericordioso. Temos aflições neste mundo, mas aquele que está em nós é maior do que todo e qualquer sofrimento que o ser humano pode enfrentar. Te damos graças por mais um dia estarmos na Tua presença para aprender de Ti. Fala aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Remando contra a maré do sofrimento. Quando pensamos em sofrimento, muitas vezes nós queremos saber qual é a causa do sofrimento, ou por que nós sofremos. Por que sofremos? Ou a pergunta seria, para que estamos sofrendo ou enfrentando o que estamos enfrentando? Muitas vezes achamos que a causa do sofrimento pode ser a pobreza. Uma pessoa sem as menores condições de vida, ela vive num estado desumano. Ela é pobre, ela é paupérrima, ela não tem condições de higiene. Ela vive na periferia da cidade grande ou numa comunidade sem o menor saneamento básico. As condições de vida, ela vive em um barraco ou de madeira ou de qualquer outro material que alguém descartou e ela foi ali, pegou e construiu a sua casa. Quantas pessoas vivem na miséria e com isso sofrem? Ela não tem comida, ela sobrevive, mas ela não come com dignidade. Ela sofre também violência, ela fica muitas vezes à mercê da sorte. Ela não tem a menor segurança. Ela passa fome, ela não tem segurança porque ela mora num lugar onde ela passa por todas as carências possíveis. Ela está à margem da sociedade. E essa pobreza causa sofrimento. Essa pessoa vive angustiada. Ela se pergunta se no outro dia ela terá pão para dar para os seus filhos. E até quando vai durar
esse sofrimento. Uma vez estava trabalhando como coordenadora de uma escola, isso foi em 2016. Estava ali na minha sala e entrou uma mãe com o 10º filho no colo. Aquela mãe tinha 32 anos e ela entra e diz: Dona Regina, eu preciso de ajuda. Ela tinha há menos de um mês nascido aquela menininha e ela estava ali com o 10º filho. Pude conhecer a casa daquela família. Não havia quase nada. Muito menos de comida, muito menos de conforto. Nada, não havia nada. E eu pude refletir quanto sofrimento na vida de uma família. A angústia, a tristeza naquele lar. Famílias tão carentes, crianças com fome, desnutridas. É uma das razões do sofrimento que nós podemos pensar? Sim, a pobreza, a miséria. Alguém que se alimenta dia a dia de garapa de açúcar pode dizer que sofre. Mas por que ela sofre? Uma outra causa também pode ser a falta de oportunidade. Há quem diga que sofre porque um dia ela foi vítima da inveja, ela tinha muitas coisas, muitos bens, mas devido à inveja das pessoas que a cercavam, essa pessoa disse que tudo foi se perdendo na vida dela. Ela não soube administrar o que possuía, porque ela foi vítima de rasteira. Alguém puxou o seu tapete, alguém quis passar-lhe a perna e ela foi perdendo tudo que tinha. Ela foi vítima da inveja, ou ela desperdiçou oportunidades na sua vida. A chance de um concurso, ela não estudou, ela não se preparou melhor para ter uma condição de vida melhor. Afinal de contas, nós conhecemos, os brasileiros dizem, tem um ditado popular que diz que o brasileiro gosta de ganhar o peixe e não gosta de pescar, de aprender a pescar. Há muitas pessoas que se acostumaram apenas a receber também. Não há coragem para encarar o trabalho, não há coragem nas pessoas de fazer um curso, de buscar uma capacitação para que ela melhore a condição de vida dela e ela saia da sua vida de sofrimento e passe a galgar uma vida melhor, uma vida digna, uma vida com melhor condição, uma vida de mais conforto, de bem-estar social. As pessoas também se acostumam a sofrer, poderíamos dizer isso, e elas, muitas vezes, por preguiça, por comodismo, elas não fazem um curso, porque é necessário ter disciplina, é necessário acordar de madrugada, para que ela possa melhorar a sua vida, melhorar a sua condição de vida, e ela se acomoda também a sofrer. E é mais fácil dizer que ela foi vítima da inveja, ou que ela perdeu oportunidades na vida, e ela se entrega a essa vida de sofrimento, ela se acomoda em receber ajuda, seja uma ajuda governamental, ou uma ajuda social de instituições, de ONGs, ou até mesmo uma ajuda social da igreja. E são famílias que estão rotineiramente, anualmente, mensalmente, nas listas daqueles que recebem ajuda financeira, ajuda de cestas básicas, porque são famílias que sofrem, porque estão sempre à margem da sociedade, porque não melhoram a sua condição de vida. Sofrem. Também há aqueles que são acometidos por enfermidades. Diríamos que essas pessoas também dizem que sofrem muito. Sim, elas sofrem. E elas chegam a dizer que Deus as abandonou. Elas são vítimas do sofrimento, enfermidades que duram anos, e a Bíblia narra
fatos de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há muito tempo. Assim também nós conhecemos pessoas que vivem no nosso meio e que sofrem, e sofrem muito, seja por um câncer e tantas outras enfermidades que acometem famílias inteiras. E nós conhecemos pessoas que vivem há meses, uma temporada inteira no hospital, e familiares vão ali semanalmente, mensalmente, fazer visitas. São pessoas que às vezes estão vegetando em cima de uma cama. E como nós ficamos comovidos de ver que essas pessoas sofrem. A família sofre, aquela pessoa que está acamada sofre, e muitos dizem: Deus esqueceu de mim. Deus não ouve as minhas orações. Deus não está vendo o meu sofrimento. Ele me abandonou. Deus não é um Deus de misericórdia. Ele não está vendo tudo que eu estou sofrendo. Se é um filho que está enfermo, é uma mãe angustiada, é uma mãe que está aflita e ela diz: o meu Deus esqueceu de mim. Que Deus é esse que não vê o meu sofrimento? Mas a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. Não é porque nós cremos em Deus, não é porque nós servimos a Deus, irmãos, que nós vamos estar imunes às enfermidades deste mundo. Não é porque nós cremos em Deus, que nós servimos a Deus, que somos fiéis a Ele, que não seremos vítimas do coronavírus. Não é porque nós servimos a Deus que nenhuma enfermidade vai nos atingir. Afinal de contas, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Estamos no mundo e estamos sujeitos a passar por toda penúria. Estamos no mundo, mas não somos dele. Mas cremos que Deus é conosco em toda e qualquer adversidade. Também temos as pessoas que sofrem porque foram vítimas de tragédias. Quantos de nós conhecemos pessoas que perderam suas casas? Este ano ainda nós vimos pelos noticiários muitas enchentes no nosso país, cidades inteiras alagadas, famílias que perderam tudo, perderam móveis, perderam suas casas. Nós vimos nas imagens casas inteiras, parece que eram levadas como se fosse um papel. E as famílias perderam tudo o que tinham. E muitos perderam famílias inteiras, seja numa enchente ou no incêndio, ou soterradas, como nós vimos na tragédia que houve lá em Brumadinho, que até hoje ainda há pessoas soterradas ali, quando aquela lama invadiu todas aquelas casas. Houve quem dissesse, e há quem diga ainda, porque Deus permitiu que aquela tragédia acontecesse. Porque não houve um sinal, porque uma sirene não tocou, porque não deu tempo daquelas pessoas saírem de suas casas, para que ninguém fosse atingido por aquela lama. Por quê? Por que tantas vítimas? Sofrimento, que dor de não poder encontrar o corpo de seus familiares para dar pelo menos um enterro digno. E são tantas as interrogações quando pensamos em sofrimento. Por quê? Por quê? Por quê? O que dizer das injustiças? Já vimos sobre a pobreza, a falta de oportunidade, as enfermidades, as tragédias, injustiças. Quantos que já ouvimos falar, alguém que foi preso
porque foi preso injustamente por um crime que não cometeu, ou ficou preso anos e anos, foi preso injustamente. A justiça desse mundo cometeu falhas e a pessoa ficou presa anos e anos, e só depois é que a verdade foi descoberta e essa pessoa foi livre. Imagine o emocional dessa pessoa, presa, com a sua liberdade cerceada e ela ali trancada, sem ver sua família, isolada do mundo, de todos, por algo que ela não fez. Injustamente, a revolta. Quantas vezes ela se depara com Deus e diz: Senhor, por quê? E nós pensamos lá em José, quando foi vendido pelos seus irmãos, quando a Bíblia relata que ele foi vendido como escravo lá no Egito, e José foi vendido, sim, injustamente como escravo, mas só depois, quando nós lemos na história, que nós vemos que José, quando os irmãos vendem José, eles estavam fazendo um mal para José, mas Deus sabia para que José estava chegando lá no Egito. É para que ele fosse bênção. Deus levanta José naquela prisão ali e faz dele um governador do Egito. Aquilo que parecia mal para José, quando ele não entendeu que Deus poderia tê-lo abandonado, mais tarde nós vamos entender qual era o propósito de Deus quando José estava lá. Era necessário que ele estivesse no Egito, porque a fome que sobreveio naquela terra, Deus precisava de um servo dele lá no Egito para fazer a sua obra. Ia chegar o tempo de muita fome, e José preparou o terreno para que naquele tempo da fome houvesse fartura. No tempo da fome, José estivesse ali com os celeiros abastecidos para atender a toda a população do Egito que não se preparou. Mas Deus levantou José muito antes. José foi preso, a seus olhos injustamente, mas depois ele enxerga o propósito de Deus para trazê-lo até aquela prisão e matar a fome de toda aquela população. O sofrimento, no momento em que ele está acontecendo, muitas vezes não enxergamos. O tempo vai mostrar. A história conduzida por Deus vai dizer que foi necessário para que o propósito de Deus se cumprisse na minha e na sua vida. Outro ponto, porém, quando as pessoas falam de sofrimento, quando eles dizem que é o pecado. Muitas vezes afirmamos que se alguém está sofrendo muito ou está enfrentando uma fase dolorosa na vida, é porque fez algo errado e a mão de Deus está pesando na vida dessa pessoa. Quantas vezes que passa pela nossa cabeça? O que será que ele fez? Ou até mesmo nós nos interrogamos. O que será que eu fiz para eu passar por essa situação? O que será que eu fiz para pagar dessa maneira? Isso é um castigo que eu estou enfrentando? Será que joguei pedra na cruz? Alguém faz essa afirmação, porque não entende as circunstâncias horríveis pelas quais ele passa na vida. Afirmamos que algum pecado essa pessoa cometeu e agora está pagando o preço da sua desobediência. E são tantos os questionamentos. A pobreza, a falta de oportunidade, as enfermidades, vítimas de tragédias, as injustiças, ou uma vida que foi tragada pelo pecado, a falta de comunhão com Deus, faz a pessoa cair nas mãos de um Deus irado, e aí
ela está pagando pelo seu pecado. Mas por que estamos falando tudo isso a respeito do sofrimento? Nós lemos, para a nossa meditação, sobre Jó, no capítulo 1, versículo 1, que é o personagem que nós vamos refletir nesta manhã. Quem era Jó? E Jó é conhecido como o pai da paciência, um homem muito paciente. E há quem diga assim, fulano é paciente como Jó, ele tem a paciência de Jó. Nós vamos entender o porquê dessa afirmação. Quem era Jó? A Bíblia diz que ele era um homem muito rico. Jó, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentos e centenas de funcionários. Poderíamos dizer que Jó era um pecuarista. A Bíblia não relata como que ele adquiriu essa riqueza, mas acabamos de ver que Jó não era pobre. Ele tinha um patrimônio considerável para uma pessoa da sua época. E tinha muitos funcionários. Eu fico imaginando Jó com todos esses animais no campo, 7.000 ovelhas, muitos funcionários para cuidar dessas ovelhas. Imagine quando tinha que fazer a tosquia para tirar toda essa lã, 7.000 ovelhas, tirar o leite, pastores para cuidar desse rebanho imenso. Quando tinha que abater, levar para abater as ovelhas, 3.000 camelos, alguém precisava de camelos para levar cargas para uma outra cidade. Ele tinha 500 juntas de bois, que eram 2 bois para puxar carro de boi. As pessoas precisavam do serviço de Jó. E ele tinha muitos funcionários. Era uma pessoa muito conhecida na cidade. Ele tinha todos esses bens. Era uma pessoa que tinha uma fortuna. Vivia bem de vida, Jó. Mas a Bíblia diz que ele era um homem bem-sucedido e também, ele não somente era rico, mas ele era íntegro e reto. Jó não era apenas rico, mas ele era também íntegro, uma pessoa honesta e reto. Ele era uma pessoa correta nos seus negócios. Ninguém dava jeitinho ao fazer um negócio com Jó. Ele era honestíssimo. Quem procurasse Jó faria um bom negócio com ele, porque era a pessoa correta em tudo que fazia. Um homem rico, correto, temente a Deus. Ele conseguia adicionar todas essas qualidades para a sua pessoa. De muitas posses, correto e temente a Deus. Jó cuidava da sua família. Quando você lê o livro de Jó, ele tinha 10 filhos, 7 filhos homens e 3 mulheres. 10 filhos no total. Além de ser um homem bem-sucedido, com todo esse patrimônio, Jó era correto, temente a Deus e cuidava da vida espiritual de seus filhos. Quando lemos Jó, nós vemos que os seus filhos, eles tinham uma vida familiar em harmonia. Um filho ia na casa do outro, quando um fazia aniversário, os outros iam na casa e eles faziam banquetes. Eles se visitavam mutuamente e faziam festas, faziam banquetes. Nós diríamos aqui que seria um churrasco. Sempre tinha alguma festa na casa dos filhos de Jó. E quando essas festas acabavam, quando os filhos chegavam à sua casa, Jó oferecia sacrifício, oferecia holocaustos, porque se seus filhos tivessem praticado alguma desobediência, era o costume da época
fazer sacrifício a Deus, oferecer um cordeiro em holocausto, em sacrifício, para que os pecados fossem perdoados. Assim fazia Jó em sacrifício para os seus filhos. Ele tinha a vida espiritual de seus filhos com muito zelo. Ele não cuidava só dos negócios, ele cuidava da sua família. Ele queria ver os filhos bem, que todos se dessem bem, ele queria ver os seus filhos em harmonia. E aí nós perguntamos, se Jó não era pobre, se Jó tinha saúde, ele não tinha nenhuma enfermidade, ele não sofreu injustiça porque ele era um homem correto, nós vimos que ele era temente a Deus e cuidava da sua família, era um pai exemplar, um homem correto. E por que Jó sofreu tanto? Um belo dia, a Bíblia relata que Satanás teve um diálogo com Deus. Em Jó, no capítulo 1, versículo 8, Deus pergunta para Satanás. Veja esse diálogo. Deus pergunta assim para Satanás: você notou ou observou o meu servo Jó? Você observou o meu servo? Não existe ninguém na terra como ele, homem bom, honesto e que não faz nada que desagrade a Deus. É como se Deus estivesse dizendo: você observou a Daniela? Você observou a vida dela? Você observou a vida do Pedro? Você observou a vida do João? Olhe para a vida dele. Uma pessoa correta, íntegra, incapaz de fazer o mal. Ela não faz nada que desagrade a Deus. E Satanás diz para Deus assim: mas ele tem uma vida boa, por que ele ia reclamar? Ele tem muitos bens, ele tem uma família boa, os filhos trabalham, os filhos ajudam. Por que ele ia reclamar? Ele não sofre. Jó não sofre. Você o abençoou com muitos bens, e esses bens se multiplicam ano a ano. Por que ele ia reclamar? Seria injusto da parte dele se ele blasfemasse contra ti. Ora, não me venha falar para olhar para a vida de Jó. Ele não é padrão de alguém que venha reclamar da vida. Não fale isso para mim. E Deus diz então para Satanás: tá bom, tudo quanto ele tem, eu coloco na sua mão. As ovelhas, os bois, os camelos, tudo, até os filhos dele. Eu deixo você tocar. Põe a mão em tudo que ele tem. Mas não toque na vida dele. Eu permito que você toque em tudo que Jó tem. E vamos ver se ele vai reclamar. É de chocar. Como que Deus, sendo tão bom, tão misericordioso, permite que Satanás toque na vida de Jó. E aí, quando você vai ler o livro de Jó, nós percebemos toda a desgraça que vai acontecendo na vida dele. E os seus funcionários vêm trazendo as más notícias. Jó, todas as ovelhas morreram, e os pastores também. Em seguida, Jó, todos os camelos, não sobrou um, e os funcionários também. Jó, todos os jumentos. Jó, todos os bois. E por último, vem um raio, um vento, e mata os 10 filhos de Jó. Quando Jó recebe as notícias de que os seus filhos todos morreram, Jó rasga as suas roupas, se joga ao chão, raspa a sua cabeça e diz: Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe,
e nu eu vou voltar. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não atribuiu a Deus a perda dos bens, a perda dos filhos. Para Jó, Deus não era culpado de nada que estava acontecendo na sua vida. Ele perde tudo, todos os bens, os filhos, e ele abre a boca e diz: Deus me deu e Deus tomou. Ele rasga as roupas e se joga no chão e diz isso. E num outro diálogo, Deus pergunta para Satanás: você notou, meu servo Jó? Eu permiti que você desgraçasse a vida dele, que você acabasse com tudo que ele tinha, sem motivo nenhum. Mas ele continua honesto e íntegro. Ele não me culpou pelo sofrimento, por todas as perdas que ocorreram na sua vida. Satanás responde para Deus: ele perdeu tudo isso, só que ele ainda tem saúde. Ele tem saúde ainda. Deixa eu tocar no corpo dele e você verá que ele vai blasfemar contra ti. Um homem não suporta a enfermidade. Deixe que eu toque nele e você vai ver que ele vai reclamar. Deus então permite que Satanás toque no corpo de Jó. E Jó fica cheio da cabeça aos pés de feridas fétidas. Feridas que supuravam pus. Feridas de um tremendo mau cheiro, ao ponto que Jó diz: nem a minha esposa aguenta o mau hálito que sai de mim. Nenhuma criança quer chegar perto de mim, porque eu apodreci em vida. Jó se coçava com um caco de telhas, porque até as suas mãos pedaços de pele caíam. Tremenda era a ferida no seu corpo inteiro. E Jó ficou na cinza. Lamentável ficou o estado dele, de dar pena. E no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó não suporta a cena que ela vê. Sem tudo que eles tinham, sem os filhos, e vê Jó, um leproso, na cinza, sem nada. Ela diz: ainda conservas a tua retidão? Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. De que adianta servir a esse Deus, Jó? Não vale a pena. Olha o estado em que você está. E Jó diz para sua esposa: nós só agradecemos quando recebemos coisas boas, por que não receberíamos o mal também? Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E Jó recebe a visita de 3 amigos. Alguns amigos mais chegados de Jó, ao saberem que ele havia perdido tudo e que estava deitado na cinza, num estado lamentável, deplorável, fedendo, ferida, minando pus, água. Aqueles amigos vieram à casa de Jó e de longe nem o reconheceram, porque ele estava irreconhecível. E eles chegaram e não deram uma palavra. Diz a Bíblia que eles ficaram ao lado de Jó,
suportando aquele fedor que vinha do corpo dele, durante 7 dias e 7 noites, eles não abriram a boca, eles não deram uma palavra, porque não conseguiam entender tamanho sofrimento. Jó era um homem bom, Jó era conhecido em toda a cidade pela sua bondade. Jó era conhecido pelos príncipes, pelos reis. Jó era os olhos dos cegos. Jó era as pernas dos coxos da cidade. Ele lutava pela causa das viúvas. Jó alimentava os famintos. Ele entendia o sofrimento das pessoas. Ele atendia a todos os necessitados. O que era dele era de quem precisasse também. Ele era um homem de fartura. A sua casa era de todos. Era um homem bom e temente a Deus. E por que ele estava naquele estado? Perder tudo e ficar naquela miséria, numa chaga completa. Eles não conseguiam entender. E os 3 disseram para Jó: Jó, só pode ser uma vida de pecado que você está levando e você não está confessando a Deus. Confesse o seu pecado, Jó. Deus pesou a mão na sua vida. Você está pagando porque você cometeu algo muito grave. E Jó dizia: não, vocês vieram aqui tripudiar em cima da minha desgraça. Era melhor que não tivessem vindo. Eu não pequei contra Deus. Eu sou um servo de Deus, eu sou fiel, eu ando em retidão com Deus. Deus repreende os amigos de Jó. E Jó, ele diz: eu estou passando por tudo isso porque eu creio na soberania de Deus. A minha vida não me pertence. Tudo que eu tinha era meu, mas era emprestado. Eu simplesmente administrava. E a minha fé não estava em tudo que eu possuía. Todos aqueles animais, todos os meus funcionários, eu apenas administrava, nada era meu. Deus é soberano na minha vida. E uma das expressões mais lindas que nós observamos no livro de Jó, está lá em Jó 19, 25, quando ele, em meio ao sofrimento, em meio a tudo que Jó estava enfrentando, ele abre a sua boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele é soberano para me levantar. Eu creio, nada do que eu estou passando vai me fazer negar a fé em quem eu tenho crido. E Satanás foi envergonhado, porque em nenhum momento Jó culpou Deus. Jó não era culpado. Deus permitiu tudo que Jó enfrentou com paciência, para que hoje nós pudéssemos ler essa história e entender que Deus é soberano na nossa vida. Nada que Ele permite que nos aconteça é por acaso. Em tudo há um propósito. Se algo está acontecendo na sua vida, Deus há de nos ensinar algo para aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso caminhar com Ele. Deus não permite que algo nos aconteça sem que Ele esteja moldando o nosso viver, sem que Ele esteja aperfeiçoando o nosso viver em Cristo, para que cheguemos ao varão perfeito, à estatura do homem completo em Cristo. Em Jó 42, 5, a palavra de Deus nos diz que Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas ele agora conhecia Deus na adversidade e sabia com certeza que o seu Redentor vive e que Ele era soberano na sua vida. Quando nós cremos na soberania de Deus, nós podemos descansar nele, porque esse Deus tudo pode fazer.
esse Deus tudo pode permitir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós entendemos que o sofrimento é permissão de Deus, que nada está alheio à soberania dEle, que Ele nos guia a cada dia, que a cada manhã nos levantamos para trilhar um caminho e que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nós vamos encarar o sofrimento que nos advém com muita fé, na certeza de que Ele é o nosso Deus, sempre. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Consolador, é aquele que renova as nossas forças a cada manhã. Remando contra a maré do sofrimento, é entender e aceitar a soberania de Deus a cada manhã. Aceite que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Tenha certeza, o seu Redentor vive e vale a pena confiar todo o seu viver nas mãos desse Redentor, porque não há maré que resista à soberania de Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê vitória em nome de Jesus. Declaramos isso para a sua vida, hoje e sempre. Que Ele abençoe a sua vida e de toda a sua família. Amém. Firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o além, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o além, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.